palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Palavras de esperança. Eu sou João Batista. Venho até você com muita alegria, dando continuidade à nossa reflexão de Atos dos Apóstolos. Hoje, capítulo 18. Vamos concluir o capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 28. E diante da exposição dessa leitura, eu achei muito interessante a proposta do tema que é do Evangelho. Ide e anunciai o Evangelho. Porque a palavra vai nos mostrar Paulo em várias localidades diferentes, enfrentando várias tribulações, várias dificuldades, tribunais, para que o Evangelho chegasse a todas as pessoas que Deus colocasse diante dele. Então, esse ide é uma ordem dada à igreja. A igreja tem a missão de ir e de anunciar. Por isso que o documento de Aparecida nos faz o chamado a sermos discípulos missionários. Discípulo é aquele que está aos pés do mestre, ouve os seus ensinamentos e já se coloca em missão para cumprir essa ordem. Ide e anunciai o Evangelho. Poderia colocar aqui, continuando, a toda criatura, a todos os homens e mulheres que o Senhor colocar diante de cada um de nós. Então, hoje, ouvindo a leitura, eu tenho certeza que você vai perceber toda essa coragem de Paulo e de outros personagens que vão aparecendo durante a leitura de Atos. Nós vamos percebendo que vários outros amigos de Deus se colocam nessa caminhada, nesse convívio em comunidade, nas comunidades que começam ali a ser estruturadas, e nessa decisão de caminhar com Cristo. Então, espero que a leitura de hoje nos impulsione. A de ontem teve vários testemunhos, mais uma vez, até compartilhei um deles com vocês, mas, como eu sempre digo, outros testemunhos envolvem muitas questões pessoais, então eu prefiro não compartilhar. Mas quando eu vejo que é possível, você pode mandar aí o seu testemunho, que nós vamos estar encaminhando a todos aqueles que acompanham todos os dias as palavras de esperança. Então vamos à leitura, vamos prestar muita atenção naquilo que o Senhor traz para nós nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sendo Galião procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram: este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que eu vos atendesse. Mas se são questões de doutrina, de nomes e da vossa lei, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. E mandou sair do tribunal. Então todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Paulo permanece ali em Corinto ainda há algum tempo, depois de se despedir dos irmãos, e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortaram o cabelo em Cencres, porque terminara um voto. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-lhe estes que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso.
Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a comunidade, logo em seguida desceu a Antioquia. Aí se demorou apenas por algum tempo, partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quanta riqueza nessa leitura. Aqui nós percebemos Áquila e Priscila, né? E também chegou aqui para nós o nome de Apolo. Então são pessoas que foram sendo evangelizadas e já se colocaram à disposição do Senhor para fazer o mesmo, evangelizar. O interessante é que no versículo 23, a palavra traz para nós aqui o título na Bíblia Ave Maria, que parte para a terceira missão. Então, Paulo, no caso, né, já parte para a terceira missão. E ele passa pelas regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Você sabe como que isso chama na igreja? Pastoreio. Paulo vai, prega, ensina, forma, o povo se converte, começa a caminhar, e de tempos em tempos ele volta àqueles lugares para ver como que as coisas estão e para fortalecer os discípulos, motivar, impulsionar para que a evangelização continue acontecendo. Com certeza esse Apolo, que era natural de Alexandria, que está no versículo 24, que a palavra fala que era um homem eloquente e muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso. Com certeza esse já teria sido algum daqueles que se converteram ao ouvir as pregações e já se colocou a servir. Só que a palavra faz questão de dizer que ele era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Então, baseado naquilo que João falava e naquilo que com certeza ele havia ouvido sobre o Evangelho, ele já começa também a servir. E a palavra faz questão de dizer que ele era eloquente, falava com muito fervor, com muito entusiasmo e era versado, né? Era conhecedor das Escrituras. Então ele falava com segurança, que era uma das características da pregação do próprio Jesus Cristo, né? A segurança que ele passava naquilo que ele pregava impulsionava o povo a caminhar com Deus, a servir a Deus, a fazer parte dessa comunidade dos cristãos que ali nascia. Então ele falava aí na sinagoga com desassombro e de repente Priscila e Áquila o ouviram e levaram ele consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Então olha que interessante, aqueles que conviviam constantemente com Paulo, que era Priscila e Áquila, eles se colocam à disposição para ajudarem a Apolo a conhecer com mais segurança ainda a palavra do Senhor, do próprio Cristo, para que ele continuasse a sua evangelização, o seu trabalho ainda com mais segurança e com mais fervor. Então expuseram-lhe para ele profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir para Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi pela graça de Deus de muito proveito para os que havia crido.
pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas escrituras que Jesus era o Messias. Então, eu quis pegar a última parte da leitura primeiro, porque aqui ela fala desses amigos de Jesus, desses companheiros de missão que vão surgindo para dar impulso, força à formação, à pregação de Paulo. Então, esses já são resultados da missão de São Paulo, né? Priscila, Áquila, com certeza Apolo e tantos outros que já apareceram nessa trajetória até aqui e daqueles que ainda irão aparecer. Então, a palavra deixa bem claro no final que Apolo, ele refutava publicamente os judeus e ele provava pelas escrituras o quê? Que Jesus era o Messias. Então, ele dava segurança aos seus ouvintes sobre aquilo que ele pregava e a sua pregação chegava com muito impulso e com muita força ao coração de todos aqueles que ouviam. Pois bem, o início da leitura conta para nós que Paulo, mais uma vez, foi levado aos tribunais, né? Por quê? Porque anunciava em nome de Cristo, mas o que eles falavam? Sendo Galião procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram que este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Não suportavam a sã doutrina da verdade, não suportavam ouvir que Cristo é o Messias, o Senhor, aquele que pode mudar toda e qualquer realidade. Então Paulo ia se justificar com certeza diante ali do procônsul, mas a palavra faz questão de dizer, mas Galião disse aos judeus, se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que eu vos atendesse. Então, olha, o que ele está dizendo? Nossa, se tudo que vocês estão falando fosse algum crime, algo contrário à lei, né, eu ia fazer alguma coisa. Agora o versículo 15 conta o quê? Mas se são questões de doutrina, de nomes e da vossa lei, e você se vira, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. Então aqui, na minha opinião, ele tinha coerência no que ele estava dizendo. Não era uma questão de lei, né? E sim uma questão de leis da religião, daquilo que eles viviam relacionado ao judaísmo, né? E ao que Paulo anunciava, que já era parte daquilo que era o cristianismo. Então, ele acredito eu que de bom senso, fala, não quero me meter com essas situações que vocês estão me apresentando. E isso é uma questão entre vocês. Então, vocês precisam resolver. E mandou que saíssem aí do tribunal. Agora, aparece aqui um personagem interessante. Eu achei curioso esse versículo 17. Então, todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum. Parece que se revoltaram contra esse Sóstenes, porque talvez ele poderia ter feito algo. Se era algo entre a religião, por exemplo, Sóstenes poderia ter impedido que Paulo pregasse, fechado as portas para que ele não entrasse. Talvez seria nesse sentido. Ou aqui no rodapé da Bíblia fala assim, espancaram, parece que se tratava de gregos misturados no auditório que se aproveitaram dessa ocasião para desabafar a sua animosidade contra os judeus. Então já era alguém que tinha ali uma rixa, um problema e quiseram aproveitar do momento para caírem na porrada. Misericórdia. O povo briga por toda e qualquer realidade. Meu Deus, nessa época então parece que a coisa era ainda mais ferrenha, não existia o respeito sobre aquilo que o outro acreditava, enfim, não sei, pelo menos é esse contexto que a gente parece compreender, né? Agora, para concluir a explicação, a meditação sobre Atos 18, a partir do versículo 18 tem alguns detalhes curiosos que diz assim, Paulo permaneceu ali em Corinto ainda há algum tempo. Então, Paulo permaneceu lá, né, sabendo que o clima não estava bom, mas ele permaneceu lá.
E depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Então estavam com ele e partiram com ele em missão. Antes, porém, acho isso aqui curioso, né? Cortaram o cabelo em Cencres porque terminaram o voto. Voto aqui na Bíblia é o mesmo que nós católicos dizemos promessa, né? Fez uma promessa. E a palavra diz aqui no rodapé também, um voto. Era costume judaico emitir um voto de não cortar os cabelos por um certo tempo. E ainda coloca, ignoramos o objeto do voto do apóstolo. Não se sabe qual que era o voto. Apenas o autor sagrado faz questão de contar que ele passou ali naquela cidade, cortou o cabelo, né, concluindo assim o seu voto, terminando assim a sua promessa, né? Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele encontrou na sinagoga e entretinha com os judeus, na cidade de Éfeso, né? Pediram-lhe estes que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Por que ele não quis? Com certeza porque ele tinha a missão a concluir, mais cidades, mais povoados a visitar, né? Ao despedir-se, disse: voltarei a vós, se Deus quiser, e partiu de Éfeso. Éfeso, que nós sabemos que Paulo depois vai escrever uma carta, a carta a Éfeso, que é uma carta muito rica em conteúdo, inclusive é a carta onde vai trazer aí a armadura do cristão, e falando também sobre a unidade dos cristãos, né? Então, com certeza Éfeso marca muito o coração de Paulo, porque a carta que ele escreve a Éfeso realmente, como todas, né, mas ela tem algumas particularidades que me encantam muito, a carta ao povo de Éfeso. E aí fala que ele viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade, logo em seguida desceu a Antioquia. Então você percebe que esse ir de anunciar o evangelho, ele era seguido à risca por São Paulo. Ele não parava, ele era incansável, os desafios apareciam, as tribulações apareciam, o desânimo, o cansaço e tantas coisas poderiam até chegar ao coração dele. Mas a palavra não fala que Paulo desanima, que Paulo fica triste. Tanto é que quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso por 16 vezes, em 4 capítulos ele vai dizer: alegrai-vos. Então isso mostra que Paulo realmente era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que não deixava o desânimo, a tristeza, as angústias tomarem conta do seu coração. Mas ele ia, ele anunciava, ele pregava com ousadia, com fervor, com entusiasmo, e iam chegando novos homens e mulheres que se colocavam à disposição do Senhor para, juntos de Paulo, anunciarem o evangelho a toda criatura. Senhor, nós nos pedimos nessa sexta-feira, dia 11 de junho, que o seu Espírito Santo se derrame cada vez mais poderosamente, mais sobre toda a igreja. Abençoa o nosso Papa Francisco, os bispos do Brasil e do mundo inteiro. Abençoe os sacerdotes, os seminaristas. Abençoe, Senhor, para que surjam novas vocações sacerdotais e religiosas no seio da família. Abençoai, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Dai à tua igreja coragem, força, ousadia, fervor, um grande fervor para anunciar o evangelho a todas as criaturas. Nesse momento tão delicado que vivemos, onde infelizmente muitos perderam a vida, muitos estão escondidos no medo, na angústia, na incerteza, na insegurança. Como é necessário, Senhor, que a tua igreja possa colocar em prática este ide e este anunciar o evangelho. Por isso, Senhor, abençoai os pregadores, abençoai os servos, abençoai todos aqueles que estão nas pastorais, nos movimentos, para que com grande fervor anunciem a palavra, se coloquem à disposição do Senhor para fazer a tua vontade. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura, a todos os corações. Que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, para que sejamos robustecidos, para assim continuar pregando e anunciando a tua palavra a todos os corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja. Com a graça de Deus estaremos unidos e reunidos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.